irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, a partir do versículo 24. Diz o seguinte: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, cumprindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrando-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida por todos. A passagem da mulher do fluxo de sangue. E aqui no início, quando a gente começa que Jesus foi com ele aqui nesse caso seria Jairo. A filha de Jairo estava na reta final, estava morrendo, e Jairo foi ao encontro de Jesus. Jairo foi à procura de Jesus para curar sua filha em sua casa. E nesse caminho, nessa trajetória em que Jesus estava indo à casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria há 12 anos, ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava cegos, que Jesus curava aleijados e que Jesus ressuscitava mortos. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que habita em nosso meio. E então ela foi ao encontro de Jesus, enferma, longe da sociedade, porque naquela época, naquela cultura, qualquer enfermidade, qualquer mal, a pessoa era colocada fora, num arraial, fora do convívio com a sociedade, fora do convívio com a família, totalmente desprezada por todos. E há 12 anos essa mulher vivia com essa enfermidade, considerada imunda, vivia isolada, sem contato social. Já tinha gastado todas as suas finanças. Tudo que ela tinha foi gastado, mas como a Bíblia revela, só ficava pior. Imagine a enfermidade dela, não apenas no corpo, mas uma enfermidade emocional, uma enfermidade espiritual. Porque são 12 anos de sofrimento, 12 anos sendo rejeitada. Foram várias tentativas, foram muitas portas fechadas. Como se diz, ela chegou ao fundo do poço. Mas a história dessa mulher nos traz algumas lições. E a primeira lição que nos traz é a fé. Quando ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela não se acovardou. Ela tinha forças ainda para lutar.
porque ela acreditava no Deus do impossível. Ela não desistiu. Ela tinha coragem de lutar. E mesmo correndo o risco de ser até apedrejada, ela enfrentou aquela multidão, porque conforme a lei de Moisés, ela não poderia ter contato com ninguém, ela não poderia andar na cidade, mas ela enfrentou aquela multidão. A busca do milagre. Ela foi ao encontro de Jesus, ela não se acomodou, mesmo correndo riscos. E quantas vezes nós desistimos por tão pouco? Nós, seres humanos, muitas vezes até nos acostumamos com o que é ruim, por falta de coragem, por falta de determinação. Somos acomodados, desistimos nas primeiras batalhas, e às vezes as batalhas não são tão grandes, às vezes as batalhas são mais imaginárias do que reais, porque nós somos fracos, nós não temos coragem de buscar a bênção. Nós queremos a bênção, mas não estamos dispostos a correr atrás da bênção, a procurar um milagre. Ficamos sentados esperando que o milagre caia do céu. Mas Deus não disse eu vou, Ele disse venham, venham, porque Ele está de braços abertos nos esperando. Jesus disse em Mateus 11: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite Jesus faz todos os dias, a mim e a você, porque nós não vivemos num mundo rodeado de flores, nós vivemos num mundo cheio de problemas, e todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, mas o melhor de tudo isso é que nós servimos a um Deus que é forte, a um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, a um Deus que é forte, a um Deus que está sempre ao nosso lado, porque esse é o nosso Deus. Outra lição é que tem coisas que só Deus resolve. Por mais que a gente busque, por mais que a gente tente, mas só Deus resolve. Tem circunstâncias que o homem da terra não resolve, não dá solução, mas o homem da Galileia, o homem do céu dá jeito, porque não existe causa impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Basta que nós tenhamos fé nesse Deus. E quando Jesus diz, alguém me tocou, a mulher pensava que seria curada e que Jesus não perceberia, que ela ia sair no anonimato, até porque ela não queria ser exposta, ela não podia nem ser exposta. Mas Jesus percebeu que aquele toque não foi apenas um toque de mãos, foi um toque de fé. E a história dela foi registrada nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus 9, 20 e 22, em Marcos 5, de 25 a 34 e em Lucas 8, de 43 a 48. Porque a história dessa mulher, embora a Bíblia não revele seu nome, a história dela será contada a vida inteira. Porque foi uma história de superação. Porque o nosso Deus é um Deus diferente. É um Deus que faz milagres. É um Deus que cura. É um Deus que é a própria pureza. Ele é a própria fonte da santidade. Quando ela tocou, ele não ficou imundo, pelo contrário, ela foi curada.
porque só Ele transforma pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus. E esse Deus está aqui conosco. Esse Deus está aqui. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja teu nome, Jesus. E quando Deus é tocado, quem toca se compadece ao necessitado. Quem é tocado se volta para o prostrado. Quem é tocado olha com olhar de misericórdia. Quem é tocado fala com doçura. Quem é tocado despede com a paz. Portanto, compreendemos que esta mulher se destaca por suas atitudes e coragem de não desistir. Primeiro, a sua expectativa, porque ela procurava Jesus entre a multidão. A sua fé, porque ela creu na sua cura, mediante uma pequena e singela ação. E a esperança, porque ela nunca desistiu de investir, mais uma vez, sabendo que aquele que passaria por ali, de fato, trazia consigo a solução dos seus problemas. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é o seu problema, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de transformar a sua dor em alegria. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não importa qual seja a sua causa, não importa há quantos anos você está sofrendo por uma causa. Deus é o Deus do impossível e Ele ainda realiza milagres. Ele ainda realiza milagres na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.